Olá, amiguinho, tudo bem? Negócio é o seguinte, estou lançando esse vídeo aqui sobre o Grande Torino. Eu tive algumas referências bibliográficas para fazer, o Imortais do Futebol. É um site muito legal que eu acesso bastante, então eu peguei muita referência de lá. E também do canal do Lito, do Aviões e Músicas. Tem um vídeo só sobre isso, sobre grandes acidentes com times de futebol que ele fez em 2018, mas eu sou fã, então, né? O vídeo é muito bom. Eu vou deixar o link aí na descrição dos dois, tá? Pra você poder ler e poder assistir. O livro ficou muito legal, tá? E já vou agradecendo ao Lito, porque ele já fez uma recomendação do Futirinhas também no canal dele. Eu tô fazendo de volta agora, porque o assunto coube e tem correlação com o canal dele, que é maravilhoso, cara. É um dos canais que eu sou membro, inclusive, aqui no YouTube. Então, acessa aí, tá? Assiste essa história, é bem interessante. Tomara que você goste. Deixa seu like, é importante pra caramba. Se inscreve no canal se não é inscrito, tamo junto. Valeu, assiste aí e me diz o que você achou nos comentários, tá bom? Valeu. O Torino Futebol Clube era o melhor time do mundo nos anos 40, conquistando 5 títulos seguidos do campeonato italiano entre as temporadas 1942-43 e 1948-49. Sim, 5 seguidos, pois as temporadas de 43 e 44 e 44 e 45 não houve campeonato, por conta da Segunda Guerra Mundial. A equipe do Torino era uma máquina, respeitada e admirada em toda a Europa, mesmo em um período tão conturbado politicamente. Ninguém conseguia parar o ímpeto daquele time, apenas a guerra conseguiu interromper o ávido desejo por títulos da equipe, que tinha como grande craque Valentino Mazzola, pai de outro grande jogador, Sandro Mazzola, que fez história na Inter de Milão. Podemos cravar, inclusive, que se houvessem competições europeias na época, como a Liga dos Campeões, o Torino seria sempre o grande favorito, assim como o Real Madrid foi nos anos 50. Na década anterior, com certeza, esse time seria o Torino, que tinha uma base sólida, formada por Bacigalupo, Ballarin e Maroso, Grezar, Rigamonti e Castigliano, Romeu Menti, Ezio Loic, Gabetto, Mazzola e Ossola. Mesmo trocando de treinador praticamente toda a temporada, a base sólida de jogadores era mantida, e o time passava por qualquer um em campo. 5 dos 7 títulos da história do clube com o Scudetto foram conquistados pelo time dos anos 40. A dominância era tanta que o time recebeu o apelido de Grande Torino. Finalmente o clube rivalizava fortemente com seu maior rival, a Juventus, clube da mesma cidade, que na época anterior havia se consolidado como um dos maiores clubes da Itália. A temporada do primeiro título foi incrível, faturando doblete, com o título da Liga e da Copa da Itália, sem levar sequer um gol, ainda com direito a goleada em cima do maior rival na Liga, por 5-2. Mazzola e Gabetto eram os melhores e principais jogadores daquele time, mas com a guerra cada vez mais intensificada e as temporadas canceladas, no clube temia-se que o time não seria o mesmo quando tudo tivesse acabado. Com o fim do conflito e o retorno dos esportes, o que se viu foi um time ainda mais forte, de uma dominância total, sobre todos os rivais, e então o Torino começou a empilhar títulos da Liga, já que a Copa da Itália ficou suspensa por vários anos, voltando só no final dos anos 50. Durante seu período de auge no futebol, o Torino colecionou goleadas, com direito a um 7-0 em cima da Roma fora de casa. O time era tão forte que marcou mais de 300 gols em suas últimas 3 temporadas. Como sabemos, os times daquela época viviam em excursões, justamente porque delas era de onde tiravam grande parte de seus orçamentos, e isso não era diferente com o Torino. Por exemplo, em 21 de julho de 1948, na preparação para a temporada 48-49, Corinthians e Torino se enfrentaram. Os clubes construíram ao longo dos anos uma relação de amizade, inclusive com o Corinthians fazendo homenagens ao Torino em seu uniforme em 2 oportunidades. Em 2011, lançou a 3ª camisa na cor grená, para lembrar o lendário time, e em 2015, a lançar uma nova camisa grená para torcedores e colecionadores, recebendo agradecimento especial do Torino. A temporada começou então como as outras, com o time abrindo vantagem na liderança do campeonato. No fim de abril, o Torino recebeu um convite do Benfica para um amistoso em Lisboa, para homenagear o capitão Francisco Ferreira, que ia se aposentar ao final daquela partida. Como o Torino era a grande sensação e o melhor time do futebol europeu, o convite foi feito ao clube e prontamente aceito. Depois do jogo, Ferreira acabou desistindo da ideia e resolveu continuar jogando por mais alguns anos. Em 3 de maio de 1949, o Benfica derrotou o Torino em um grande jogo por 4-3, mas um dia depois, quem sofreu uma grande derrota foi o futebol. Faltando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato italiano, o time embarcou em um avião fretado da Ali, um Fiat G12, para voltar para casa. E a aeronave levava toda a equipe do Torino, comissão técnica, alguns dirigentes e jornalistas. Às 5h05 da tarde, o avião se chocou contra a Basílica de Superga, perto de Turim. Ninguém sobreviveu.
O país inteiro ficou em estado de choque. Apesar da rivalidade entre os clubes, havia um imenso respeito de todos pelos feitos daquele time, causando encantamento, não só nos torcedores do Torino, mas de todos os italianos. Além de, claro, aquele time ser base da seleção, favorita para a Copa do Mundo no ano seguinte. A comoção dos italianos foi tanta que o cortejo fúnebre do elenco foi acompanhado por mais de 1 milhão de pessoas, maior que a população de Turim na época. No mesmo dia, os clubes reunidos junto com a Federação Italiana declararam o Torino como campeão daquela temporada. Para finalizar, o time foi a campo com a equipe juvenil. Em franca demonstração de empatia dos outros clubes, todos os rivais, nas 4 rodadas seguintes, também enviaram a campo suas equipes juvenis. Mesmo com o título sacramentado, os meninos venceram os 4 jogos restantes contra o Genoa por 4-0, o Palermo por 3-0, a Sampdoria por 3-2, e na última rodada, em um jogo marcado por homenagem aos campeões, o Torino superou a Fiorentina por 2-0. Após isso, nunca mais houve um clube como o Grande Torino na Itália, de tamanho encantamento de todo o país, inclusive das torcidas dos maiores rivais. Com certeza, os anos seguintes nos dariam uma seleção italiana extremamente poderosa, além de um verdadeiro embate contra o Real Madrid pelos títulos da recente Copa dos Campeões da Europa. Também por causa da tragédia, a Federação Italiana proibiu a seleção de viajar até o Brasil para a Copa do Mundo de avião, e o elenco teve que ir de navio, numa viagem de 2 semanas. Obviamente, com o elenco completamente modificado, pois havia perdido toda a base. A Itália foi bote fácil naquela Copa do Mundo, e acabou eliminada na primeira rodada do Mundial. Aquele Torino chegou a colocar 10 dos 11 titulares em um amistoso contra a Hungria em 1947. Nunca mais, apesar de alguns bons momentos em sua história, como no título da temporada 75-76, e até chegar ao final da Copa da UEFA, em 1992, o Torino conseguiu recuperar-se da tragédia. O clube passou a sofrer com administrações ruins, muitos rebaixamentos, e hoje tem alguns bons jogadores em seu elenco. Já está há alguns anos na Série A, e não oscila tanto entre as divisões de acesso. Tem como seu grande jogador o atacante Andrea Belotti, também da seleção italiana. A tragédia nunca foi esquecida, e aquele time será sempre lembrado. O Grande Torino nos deixou, mas recebe uma dádiva que só os maiores da história conquistam. O Grande Torino é eterno.